Seja bem-vindo ao canal. Tudo bom, meus irmãos de Cristo? O meu trabalho, meus irmãos, raciocínio lógico do bíblico, meus irmãos. A Bíblia é uma porta que entra e sai na nossa vida, não, meus irmãos. O meu raciocínio é da mente. Vamos lá, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, vamos falar sobre 144 mil seladas, meus irmãos, ungido de Deus. Vamos lá, meus irmãos, Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 até 4. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Então eu vi outros anjos subindo do oriente, que tinham o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz ao quarto anjo, a quem havia sido dado o poder para causar dano à terra e ao mar. Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até selamos na testa do servo do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Aqui fala sobre, meus irmãos, desse povo de Israel, do Velho Testamento. Mas felizmente eles colocaram na Apocalipse. Vamos lá, meus irmãos, vou explicar a minha explicação na Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 2 a 4. Isso, meus irmãos, vamos falar as dimensões, meus irmãos, da Apocalipse no segundo céu, entendeu, meus irmãos? Vamos falar sobre questão de Cristo do celestial, meus irmãos. 144 mil selado, Apocalipse é literal. Vamos lá, meus irmãos. A testemunha de Jeová fala, meus irmãos, que 144 mil selados são prometidos a Deus. Eles estão aqui, meus irmãos, encarnados aqui na terra, poder ajudar as pessoas. Eles estão aqui na terra para fazer missão aqui na terra, para poder cumprir a palavra de Deus. Os 144 mil selados, ungido de Deus, divino, estão aqui na terra para poder ajudar as pessoas. Então, meus irmãos, a missão dele divina, das almas, dos 144 mil, são anjos encarnados aqui na terra para poder ajudar as pessoas, entendeu, meus irmãos de Cristo? A população dos exílios que habitaram com Jesus e Maria Madalena foi dos 72 mil homens e 72 mil mulheres. Cada um dos 144 mil conhece pessoalmente como exílio, sacerdotisa sagrada e sacerdote sagrado. Colaboravam no projeto da ascensão de Jesus e na linhagem da família Maria Madalena Crial. Meus irmãos, aqui está dizendo que Jesus Cristo que será, meus irmãos, a noiva de Jesus Cristo? Será que é Maria Madalena? Será que Jesus Cristo vai casar? Para as pessoas dizer que Jesus Cristo vai vir a noiva? Então, meus irmãos, são a linhagem sobre questão de Maria Madalena. Meus irmãos, nisso por quê? Porque ele excluiu Maria Madalena. E também não fala do livro de Maria Madalena. Eles não colocou Maria Madalena, meus irmãos, como fosse autora. Vamos ver, meus irmãos, para vocês entenderem. Nova atredida. Este reino irão substituir os antigos governos depois da queda das forças das trevas.
e do Cabal. Esses homens, meus irmãos, eles andaram nas trevas, não, meus irmãos, na escuridão. Também fala de 1000 anos de trevas, não, meus irmãos. O despertar e o empoderamento dos 144.000 anjos que encarnaram e andaram a terra entre do que criará a nova fundação para o novo mundo e a nova Atlântida. Esse conselho, meus irmãos, eu dou aqui agora, os 144.000, 4.000 é um tribunal de mestre, líderes, ascenso e os anjos celestiais que administraram o programa do Sião, 2 dias, e a mente infinito, limitado. Mas, meus irmãos, será nossa mente é limitado? Será nossa mente é infinito? Não é, meus irmãos. Nossa mente, meus irmãos, é limitado, tem limite. Tantos homens, entendeu, meus irmãos? Por isso o homem é tão limitado, ele não chega até o céu. Porque Deus colocou limite neles, entendeu, meus irmãos? Nem um foguete, nem avião, para poder o homem chegar no céu. Ele não chega. E também, meus irmãos, teve questão do pirâmide do Egito. Aí teve aquele rei queria chegar até no céu, mas ele não chegou. Não sei, meus irmãos, é Torre de Babel, que as pessoas falam, através do Deus Criador e da deusa, a hierarquia dos seus superiores. Significa, meus irmãos, superiores são os grandes, aquelas mentes, entendeu, meus irmãos? Aquelas mentes grandes, que governa as hierarquias dos céus médios e dos céus inferiores, avaliando os programas da alma finais do homem e mestre ascendido. Se uniram com Jesus Cristo e Maria Madalena, os 144.000 são os dos antigos fundadores da humanidade, os deuses criadores com os pleiadianos do Elohim. Se refere a eles religião. Os 144.000 se uniram em congrave que o divino mestre ascendido masculino, Yeshua, e a divina feminina ascendida com Maria Madalena. Eles curioam muito, entendeu, meus irmãos? Sobre eles cortaram das coisas, falando sobre Maria Madalena e Jesus Cristo. Eles não colocou. Será, meus irmãos, Maria Madalena é discípulo de Jesus? Sim, meus irmãos, ela é principal. Mas por que será que Jesus chamou só 12 apóstolos e não chamou Maria Madalena? Então, meus irmãos, significa 13 apóstolos. Ele excluiu Maria Madalena como fosse iniquidade de sexo. Te chama homens. Mas não é bem assim não, meus irmãos. Teve 13 apóstolos, juntando com Maria Madalena, para desenvolver a tragédia e o plano para a vitória da luz. E o Brau. Eles vão restaurar, meus irmãos, o paraíso da terra, o novo paradigma da idade dourada, de graça, amor, luz e paz na terra. A seção de Gai e seus amados filhos. Então, meus irmãos, aqui está dizendo que vai destruir os ímpios no final. Os ímpios, meus irmãos, vai ser destruído no final do reino de Deus. 144.000. Então, meus irmãos, Jesus Cristo vai reinar espiritual. Entendeu, meus irmãos? E as pessoas têm que ficar atentas. Entendeu, meus irmãos? Jesus Cristo vai reinar da forma espiritual. E o plano original da Terra era ser um planeta
do paraíso. E os 144 mil vão restaurar o paraíso utópico mais uma vez. Então, meus irmãos, aqui é Deus, Jesus Cristo, deu segunda chance a nós, entendeu, meus irmãos? Para a gente poder viver aqui na terra. Porque, meus irmãos, nós não teve chance como Adão e Eva. Porque Adão e Eva tinha a natureza divina e tinha coisa do bem. E nós, meus irmãos, Adão e Eva viveu muito tempo. Viveu, meus irmãos, coisa do bem. E não tinha aquele tempo coisa que é mal entre Adão e Eva. Mas, felizmente, meus irmãos, teve divórcio. Questão de Adão e Eva, que eu, com o tempo eu vou dizer sobre a questão de Adão e Eva e sobre os descendentes de Adão e Eva. Arquiteto e planejadores cósmicos. Eles, os 144 mil anjos, membros da Ordem das Estrelas, podem ser considerados como os arquitetos e planejadores da grande época preste a se revelar, voltarão para testemunha em primeira mão o plenário do fruto do seu plano. Então, meus irmãos, se inscreva no canal, a voz da verdade vos libertará. Se inscreva no meu canal, meus irmãos, raciocínio lógico do bíblico. Vou dar continuidade, entendeu, meus irmãos, novamente, sobre Apocalipse. Eu vou dar a segunda parte, meus irmãos, para vocês, meus irmãos. Apocalipse 144 mil, Apocalipse é literal. Selados, ungido de Deus, entendeu, meus irmãos? Da aliança de Deus, da promessa de Deus. Então, meus irmãos, eu vou dizer a segunda parte. Meus claros, meus irmãos, Jesus Cristo, é muita confusão, meus irmãos, nossa mente. Mas, meus irmãos, eu vou esclarecer dos 144 mil, meus irmãos. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada é feita de imaginação da mente, do pensamento do homem, daquilo que o homem colheu, entendeu, meus irmãos? Mas, meus irmãos, vou esclarecer a Bíblia Sagrada, vou dizer por detalhe, entendeu, meus irmãos? Dos 144 mil. Então, meus irmãos, a Bíblia, eu sei que tem necessidade, dificuldade. E preste atenção, meus irmãos, pelo entendimento espiritual, sobre a comunicação da Bíblia Sagrada. Vou por isso você ler, meus irmãos, para poder entender o significado de cada palavra do nosso pensamento da Bíblia Sagrada. Tomei do Espírito Santo de Jesus Cristo, meus irmãos. Não caia, meus irmãos, sobre Lúcifer, do conhecimento do bem e do mal, a tentação dele, entendeu, meus irmãos, da Bíblia Sagrada que ele plantou. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada é feita de imaginação, do pensamento do homem. Então, meus irmãos, se inscreva no canal, raciocínio lógico do bíblico, meus irmãos, vou esclarecer dos 144 mil selados, ungido de Deus, comprometido a Deus, entendeu, meus irmãos? Meus claros, meus irmãos, Jesus Cristo, raciocínio lógico do bíblico, não, meus irmãos, é muita confusão na nossa mente, não, meus irmãos, para poder descobrir a verdade de revelações, não, meus irmãos, sobre 144 mil, não, meus irmãos. Então, meus irmãos, vou dizer parte 2, muita curiosidade, meus irmãos, de cada dia da Bíblia Sagrada. Se inscreva no meu canal, raciocínio lógico do bíblico, é o único canal que é bom, meus irmãos. Nunca perca esses vídeos, entendeu, meus irmãos?